Eu me chamo Nair, tenho 72 anos. Muita gente me conhece como aquela vovó sorridente da rua de cima, que sempre oferece café com bolo e escuta os problemas dos outros como se fossem seus. Mas pouca gente sabe da vida que eu levei. Pouca gente sabe que eu fui testemunha de Jeová por mais de 4 décadas. 45 anos para ser mais exata. Quase meio século da minha vida dentro de uma organização onde tudo parecia perfeito, por fora. Eu entrei ainda moça. Tinha 18 anos, os olhos cheios de esperança e o coração carente de direção. Conheci meu primeiro marido num evento da congregação. Ele era muito respeitado, com a Bíblia embaixo do braço e aquele ar de quem tinha todas as respostas do mundo. E eu, ingênua e apaixonada, fui seguindo. Aos poucos, fui entrando naquele universo. Reuniões constantes, estudo semanal, pregação de porta em porta, proibição de aniversários, do Natal, de amizades com pessoas do mundo. E eu nem percebi quando parei de viver para mim e passei a viver para a doutrina. O tempo foi passando e tudo que era meu foi moldado por eles. Meu jeito de vestir, de falar, de pensar, de criar meus filhos. Eu achava de verdade que estava protegendo minha família, que estávamos todos em um barco salvo, navegando em direção à promessa da vida eterna, enquanto o resto do mundo ia afundar no Armagedon. E por muitos anos me apeguei nisso como quem se agarra a uma tábua de salvação em mar revolto. Mas sabe, tem uma hora na vida da gente que o coração começa a enxergar o que os olhos evitam. A gente começa a ouvir uma voz suave aqui dentro. Uma voz que pergunta: isso é mesmo certo? Isso vem mesmo de Deus? Por que esse medo tão grande de pensar por conta própria? E por mais que a gente tente silenciar essa voz, ela continua falando. No meu caso, essa voz virou grito no dia em que eu vi algo que nunca deveria ter visto. Algo que acontecia por trás das paredes do Salão do Reino, onde ninguém imagina. Coisas ditas entre 4 paredes, entre os chamados anciãos, que me fizeram entender que por mais que a doutrina parecesse pura, havia muita escuridão por trás de cada reunião. Mas calma, eu não estou aqui para te atacar, nem para dizer que você tem que sair de onde está. Eu estou aqui para contar minha história, porque durante muito tempo eu fui ensinada a esconder, a engolir o choro, a calar a dúvida. Mas hoje, com meus cabelos brancos e minha fé mais viva do que nunca, eu decidi que não vou mais guardar silêncio sobre o que vivi. Não por revolta, mas por amor. Amor à verdade. Amor às pessoas que ainda estão lá dentro, sentindo o mesmo vazio que eu sentia. Amor às mães, às filhas, aos netos que, como eu, um dia foram ensinados que o amor de Deus vinha com condições. Você pode até não acreditar, mas tem muita coisa que eles não contam quando te entregam uma revista na porta da sua casa. Tem muita regra escondida, muita dor abafada com sorrisos e palavras bonitas. E é sobre isso que eu vou te contar nesse vídeo. Não para julgar, não para escandalizar, mas para te fazer pensar. E principalmente, para te lembrar que Deus não habita em prédios, nem em organizações. Ele habita onde há amor, compaixão e verdade. Então, se essa história já começou a mexer com alguma coisa aí dentro de você, se alguma lembrança veio na mente, ou se você conhece alguém que está passando por algo parecido, eu quero te pedir uma coisa de coração. Se inscreve aqui no canal Confidencial da Vovó. Esse canal não é só meu, é nosso. Um espaço seguro, acolhedor, feito para você que quer ouvir histórias de vida com verdade e sem medo. Aqui, a gente fala com respeito, com carinho, mas sem fingimento. Porque eu tenho muita coisa guardada aqui dentro que precisa sair. E talvez, ouvindo a minha história, você encontre coragem para contar a sua também. E se puder, deixa seu comentário aqui embaixo. Me conta o que essa história te fez lembrar. Me diz se você já viveu algo parecido. A sua história também importa e pode ajudar muita gente. E me conta também de onde você. Agora respira fundo comigo e vem, porque o que eu vou te contar a seguir vai mexer com você mais do que imagina. As pessoas acham que ser testemunha de Jeová é só bater de porta em porta com uma revista na mão e um sorriso educado no rosto. Mas ninguém imagina o que tem por trás disso, porque viver lá dentro é como viver numa casa de vidro,
onde cada passo seu é vigiado, cada pensamento julgado, cada sentimento reprimido. Eu me lembro como se fosse ontem. As reuniões 3 vezes por semana, a escola teocrática, o campo, a obrigatoriedade de anotar tudo no caderno, até quantas horas você pregava por mês. Não importava se você estava com dor, se tinha perdido alguém, se estava passando necessidade. O importante era dar bom testemunho, manter a aparência limpa, o sorriso no rosto e a postura de quem tinha fé inabalável. Tinha dia que eu só queria chorar, mas eu não podia. Choro era sinal de fraqueza. Dúvida era sinal de rebeldia. Questionar, questionar, era praticamente assinar sua sentença, porque tudo era interpretado como falta de espiritualidade. E quando você mostrava fraqueza, as visitas diminuíam, os convites sumiam, e você começava a ser tratado com aquele olhar torto, aquele ar de desconfiança que ninguém fala, mas que pesa como uma pedra nos ombros. Teve uma vez, por exemplo, que meu filho mais velho adoeceu. A gente morava longe do hospital e a situação era séria. O médico disse que precisava de transfusão de sangue com urgência. Mas eu, cega pela doutrina, recusei. Com dor no coração, eu assinei aquele papel negando o procedimento. E quando voltei para casa, com ele nos braços, a febre ainda alta, me ajoelhei no chão e pedi perdão a Deus. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo. Eu não estava orando. Eu estava implorando para não carregar a culpa de perder meu filho por causa de uma doutrina humana. E não era só isso. Aniversário das crianças? Proibido. Natal? Nem pensar. Dia das Mães? Ignorado. Canções da escola? Idolatria. Amizades com quem não fosse da congregação? Perigo espiritual. E assim, sem perceber, a gente ia se afastando de todo o mundo, até que o mundo ficasse reduzido ao que acontecia dentro do salão do reino. Era como viver num aquário, com o vidro limpo por fora e escuro por dentro. E por fora, tudo parecia perfeito. As famílias pareciam unidas, os irmãos pareciam felizes, os anciãos pareciam sábios. Mas por dentro, eu via mães deprimidas, filhos calados, casais infelizes, jovens com crise de identidade. Só que ninguém podia dizer isso em voz alta, porque ali dentro, o silêncio era a moeda de troca. Você engolia sua dor em troca de aceitação, engolia a culpa em troca de pertencimento. Eu cheguei a ser elogiada como exemplo de irmã piedosa, sempre presente, com a Bíblia na mão, estudando as revistas com meu jeitinho calmo. Mas o que ninguém sabia era que por trás daquele semblante havia uma mulher esmagada pela cobrança de ser perfeita, de ser submissa, de nunca errar, de nunca sentir raiva, dúvida, cansaço. E quando eu errava, e errava como qualquer ser humano, o peso da culpa era tão grande que eu passava noites sem dormir, achando que Deus ia me punir, que o Armagedon ia cair sobre mim como castigo. E essa era a maior prisão, o medo. Medo de errar, medo de pensar, medo de falar, medo de perder os filhos, medo de ser desassociada, medo de viver. E se você já passou por isso, ou está passando, talvez esteja sentindo um nó na garganta agora, porque eu sei como é. Eu estive aí, eu fingi sorrisos, eu chorei em silêncio, eu defendi com unhas e dentes uma religião que me fazia sangrar por dentro, porque eu achava que aquilo era amor. Mas hoje eu entendo, aquilo era controle. E Deus, o Deus que eu conheço hoje, Ele não controla, Ele liberta. Se até aqui essa história falou com você de algum jeito, se trouxe lembranças, inquietações ou até mesmo coragem, então não deixa para depois. Se inscreve agora no canal Confidencial da Vovó, porque nos próximos blocos eu vou abrir o coração como nunca antes. Ainda tem muita coisa que vivi, que vi, que ouvi e que pode mudar a forma como você enxerga o que é fé de verdade. E ativa o sininho, viu? Porque cada história que eu conto aqui tem uma missão: alcançar alguém que, assim como eu fui um dia, está se sentindo só, sem voz, sem saída. E se você quiser ajudar, comenta aqui embaixo o que essa parte da minha história te lembrou. Você não tem ideia do quanto seu comentário pode tocar outras vidas. Agora respira fundo comigo
porque o que vem a seguir é o momento que mudou tudo. Foi ali que eu vi, com meus próprios olhos, o que ninguém deveria ver. A primeira vez que algo dentro de mim gritou foi num domingo, logo depois da reunião. Eu estava no salão ainda, recolhendo umas revistas que as irmãs deixaram nos bancos, quando vi uma cena que parecia pequena, mas me cortou por dentro. Um rapaz novo que tinha entrado há pouco tempo foi conversar com um dos anciãos. Eu nem quis ouvir, mas escutei sem querer, porque estava perto. Ele estava pedindo ajuda para entender por que não podia visitar a avó dele, que estava no hospital, sozinha. A avó era do mundo, não era da organização. O ancião olhou bem no fundo dos olhos dele e disse com toda a frieza do mundo: "Você precisa decidir se quer agradar a Deus ou aos homens." Aquilo me doeu de um jeito. Eu segurei a respiração. Vi o rapaz baixar a cabeça, engolir o choro e ir embora sem dizer nada. E aquele silêncio dele foi o grito que acendeu alguma coisa dentro de mim. Não era justo, não era amor. Não podia ser o mesmo Deus que eu sentia quando orava no meu quarto, sozinha, no escuro, pedindo por direção. Depois desse dia, outras situações começaram a me incomodar, coisas que eu antes nem notava. Uma irmã da congregação tinha um filho com autismo, e as outras mães diziam pelas costas que era a falta de fé da irmã, que devia ter orado mais na gravidez, como se o sofrimento daquela mulher fosse culpa dela, como se a dor dela fosse castigo, e ninguém fazia nada. Só olhavam de longe e fingiam apoio com palavras bonitas que não diziam nada. Comecei a perceber que os que mais precisavam de ajuda eram sempre os mais isolados, os que questionavam, os que sofriam, os que caíam, e os anciãos, em vez de acolher, mantinham distância. Diziam: "Irmão, você precisa orar mais." Ou, "Talvez esteja se afastando de Jeová." Era sempre culpa da pessoa, nunca da estrutura, nunca da pressão, nunca do peso insuportável de carregar uma fé que não permite dúvidas. Um dia, numa dessas conversas de corredor, uma irmã, das mais antigas e das mais rígidas, comentou algo que me fez estremecer. Ela disse que a filha tinha sido desassociada porque tinha se desviado. E quando perguntei o que tinha acontecido, ela respondeu friamente. Ela começou a estudar na faculdade e questionar demais. Foi melhor assim, cortar o mal pela raiz. Aquilo me deixou gelada. Cortar o mal pela raiz era isso que faziam com quem pensava, com quem perguntava, com quem não conseguia mais fingir que tudo estava certo. A voz dentro de mim, aquela que sussurrava em silêncio há anos, agora gritava. E foi nesse período que eu comecei a observar tudo com olhos diferentes. As reuniões passaram a soar mecânicas. As revistas pareciam repetir sempre as mesmas palavras. Os discursos eram sempre sobre obediência, submissão, castigo, punição, separação do mundo. Quase nunca sobre compaixão, sobre acolhimento, sobre graça. Eu comecei a sentir falta de Jesus. Isso mesmo. Pode parecer estranho dizer isso, mas mesmo com toda aquela estrutura religiosa, com Bíblia em toda parte, eu não sentia Jesus ali. Sentia normas, sentia cobrança, sentia medo, sentia frieza, mas não sentia amor. E amor, para mim, sempre foi o que definia Deus. Foi assim que, sem perceber, eu comecei a mudar por dentro. Comecei a orar de um jeito diferente, sem palavras decoradas, sem fórmula. Só eu, minha alma e aquele Deus que habita o silêncio e não as paredes. Até que um dia, eu vi algo que me marcou profundamente. E foi ali que eu soube, sem sombra de dúvida, que eu não podia mais ficar. Foi ali que a venda caiu dos meus olhos, que o chão se abriu, que o véu foi rasgado. Mas essa parte, essa eu só consegui contar anos depois, porque me feriu mais do que qualquer coisa que já vivi. E talvez, ao te contar, você entenda por que eu precisei sair. Porque eu precisei escolher entre o medo e a verdade. Foi numa tarde quente de quinta-feira. Eu me lembro porque o sol batia forte no telhado de zinco. E a casa estava abafada, com cheiro de poeira e chá de erva doce. Meu marido estava gripado, uma tosse seca que não passava de jeito nenhum. E naquele dia, ele tinha uma reunião com os anciãos no salão do reino. Eu insisti para ele não ir,
mas ele era daqueles que nunca faltava. Dizia que o serviço a Jeová vinha antes da carne. Pegou o terno, o lenço e saiu com o passo arrastado. Mais tarde preparei um chá quente com mel e limão e resolvi levar até lá. O salão ficava a 3 quadras de casa e era um dia sem reunião geral. Só os anciãos estavam lá. Eu cheguei em silêncio, como sempre fazia, com a caneca tampada para não esfriar. E foi aí que tudo aconteceu. A porta lateral do salão, aquela que dá para o depósito onde eles guardam literatura antiga e caixas de som, estava entreaberta. Eu bati levemente, mas ninguém respondeu. E antes que eu pudesse chamar, ouvi vozes lá dentro. Não era oração, não era estudo, era discussão. Vozes ríspidas, frases partidas. Tomei um susto, mas não me mexi. Fiquei ali sem fazer barulho, ouvindo. Eu não queria, mas eu ouvi. E o que escutei me gelou os ossos. Estavam falando de uma irmã da congregação. Jovem, tinha se afastado por umas semanas e agora tinha voltado arrependida pedindo para ser aceita de novo. E um dos anciãos, voz firme, cheia de autoridade, disse com desdém: ela só quer voltar porque está sem dinheiro. Esses arrependimentos de ocasião a gente já conhece. Uma semana está pregando, na outra está de saia curta na rua de novo. Outro respondeu: tem que colocar ela para sentar no fundo. Deixar sem privilégio nenhum por pelo menos 1 ano. Mostrar que não é fácil voltar depois de brincar com a santidade. E outro ainda acrescentou rindo: mais uma chance? Pra quê? Essa aí já pulou o muro tantas vezes que a cerca nem tem mais arame. As risadas preencheram o silêncio como navalhas, cortantes, geladas. E ali, naquela pequena fresta de porta, meu mundo desabou. A irmã de quem falavam era a filha da costureira. Uma moça doce, tímida, que tinha sido criada na congregação, mas que saiu por causa de um relacionamento. Ela tinha voltado humilde, chorando, pedindo para ser aceita. E ali dentro, os homens que diziam ser representantes de Deus falavam dela como se fosse lixo. O que mais me doeu não foi a frieza, foi a certeza com que falavam, o riso, o julgamento, o prazer de decidir a vida de alguém sem amor, sem empatia, sem sequer mencionar o nome de Jesus. Eu tremi, senti as pernas fracas, encostei na parede do salão e chorei baixinho, feito criança com medo. Uma dor que subiu do estômago até os olhos, quente, pesada, porque ali, naquele instante, eu soube que eu não podia mais chamar aquilo de casa espiritual, que aquele não era o lugar onde o amor de Deus habitava. Meu marido saiu pouco depois. Disse que a reunião tinha sido produtiva. Eu não contei nada, não naquele dia, nem no outro. Eu fiquei em silêncio por semanas remoendo aquela cena, aquela conversa, aquelas risadas. Fui para a reunião com o rosto duro, o coração ausente. Ouvia os discursos, lia as revistas, mas algo em mim já tinha morrido. E então, sem barulho, sem anúncio, eu comecei a parar. Primeiro, deixei de comentar nos estudos. Depois, parei de ir nas reuniões menores. Quando me perguntavam, eu dizia que estava cansada. Mas a verdade era outra. Eu não conseguia mais fingir. Uma noite, no meu quarto, fechei a porta. Ajoelhei no chão e chorei por horas. Não chorei de raiva, nem de arrependimento. Chorei de luto, porque era como se eu tivesse perdido alguém, como se uma parte de mim tivesse morrido ali, naquela fresta de porta, naquela tarde abafada, naquele salão onde Deus nunca esteve. E foi nesse momento que minha vida começou a mudar. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi ali que minha alma, pela primeira vez em muitos anos, respirou. Eu levei quase 1 ano para tomar coragem de sair. E não foi por falta de certeza, não. A decisão já morava em mim desde aquele dia, desde aquela porta entreaberta, desde aquelas risadas cheias de veneno que eu nunca mais consegui esquecer. Mas sair de uma religião como as Testemunhas de Jeová não é como deixar um clube ou parar de ir à missa. Não é só deixar de frequentar. É ser cortada, arrancada, apagada como se nunca tivesse existido. Sair significa perder a família, os amigos, o respeito. Significa ser vista como morta, apóstata, desviada, um perigo espiritual ambulante, uma ameaça ao rebanho. E eu sabia disso.
Sabia que se eu desse um passo para fora, jamais poderia voltar a ser quem fui. Sabia que perderia os abraços dos meus filhos, os olhos dos meus netos, o boa noite das irmãs no portão. Mas mesmo assim, eu fui. O primeiro passo foi pequeno. Eu parei de relatar minhas horas no campo e logo veio o olhar desconfiado, a cobrança velada. A irmã Naíra está passando por dificuldades espirituais? Cochichavam. Depois parei de comentar nas reuniões. Parava no salão, sentava em silêncio, cumprimentava com a cabeça baixa e saía sem sorrir. Me tornei invisível, até o dia em que deixei de ir por completo. Foi aí que o silêncio veio. Um silêncio brutal. Meus filhos, todos dentro da organização, pararam de me visitar. Não diziam por quê, só sumiram. Quando eu ligava, atendiam com pressa. Diziam que estavam ocupados e, com o tempo, nem isso. A voz deles ficou distante. Os netos não perguntavam mais de mim. As mensagens pararam. As visitas acabaram e minha casa virou um deserto. No primeiro mês, eu chorava o dia todo. Me sentia como uma árvore arrancada pela raiz. Me perguntava se tinha feito a coisa certa. Me perguntava se Deus ainda me amava. Porque dentro da organização, ensinaram que sair era perder tudo, até a salvação. E mesmo depois de tudo que vi, a culpa ainda me mordia como uma cobra escondida no escuro. Tinha noites em que eu olhava para o teto e pensava: será que eles têm razão? Será que eu estou errada? Será que Deus vai me castigar? Mas aí eu lembrava da menina sendo humilhada, do rapaz proibido de visitar a avó, da mulher julgada por ter um filho especial, das risadas atrás da porta. E então eu voltava a respirar, voltava a lembrar que sair daquilo não era se afastar de Deus, era tentar encontrá-lo de verdade, fora das paredes. Aos poucos, comecei a fazer pequenas coisas que antes eram proibidas. Comprei uma árvore de Natal, simples, pequena, só com umas luzinhas amarelas. Eu sentei na poltrona e fiquei olhando para aquelas luzes como quem olha para a liberdade. Fiz um bolo de aniversário para minha neta, mesmo que ela não tenha vindo. Acendi uma vela para o meu pai no dia que ele faria 100 anos. Ouvi músicas que me davam paz. Voltei a ler livros que antes diziam ser perigosos. Comecei a me reconectar com Deus, do meu jeito. Foi nesse período que comecei a conhecer outras pessoas que tinham saído também. Descobri fóruns, relatos, vídeos. Descobri que não estava sozinha, que existiam milhares de pessoas que tinham passado pelas mesmas dores, pelas mesmas perdas, pelas mesmas cicatrizes. E quanto mais eu lia, mais eu compreendia que a dor que eu sentia não era sinal de erro, era o preço da verdade. Conheci uma senhora parecida comigo que tinha sido desassociada porque não denunciou a filha que se apaixonou por um rapaz de fora. Outra que foi cortada porque aceitou uma transfusão de sangue para salvar a própria vida. E um rapaz que tentou tirar a própria vida depois de ser abandonado pela família. Histórias diferentes, mas com a mesma raiz: o medo, o controle, a vergonha travestida de fé. E isso me revoltou, mas também me fortaleceu. Porque se tinha algo que eu aprendi naquele tempo sozinha, era que Deus não abandona. Ele não se esconde em doutrinas. Ele não mede a fé pelo número de horas que você prega. Ele não exclui quem erra. Pelo contrário, ele se aproxima, acolhe, cura, fala baixinho no coração da gente, mesmo quando todo o resto do mundo cala. Eu comecei a entender que o verdadeiro amor não isola, não separa, não pune com frieza. O verdadeiro amor reconstrói. E foi assim, entre lágrimas e descobertas, que eu fui voltando a ser quem eu era antes da religião moldar cada pedacinho de mim. Eu voltei a rir, voltei a sonhar, voltei a cozinhar com prazer, voltei a olhar nos olhos das pessoas na rua sem medo de que fossem do mundo. E mais do que isso, eu voltei a sentir Deus perto, não como uma sombra que vigia, mas como uma presença que consola. Meu filho mais novo, depois de 2 anos, veio me visitar. Foi uma conversa curta. Ele estava nervoso, com os olhos cheios d'água. Disse que sentia saudade, mas que tinha medo de ser punido se continuasse vindo. E eu abracei ele como se fosse a última vez. Disse que meu amor por ele não mudava por causa de religião nenhuma,
e que Deus conhecia o coração dele. Ele saiu sem prometer voltar, mas só de ver ele ali, me olhando nos olhos depois de tanto tempo, foi como se o céu se abrisse um pouquinho só para mim. Aos poucos, alguns amigos voltaram a falar comigo. Outros, nunca mais. Mas tudo bem, porque hoje eu aprendi a valorizar os que ficam, os que amam de verdade, os que não cobram santidade em troca de afeto, os que não usam Deus como arma de culpa. E agora, toda vez que me perguntam se eu me arrependo de ter saído, eu fecho os olhos, respiro fundo e respondo: me arrependo sim, de não ter saído antes. Depois que eu saí da organização, não foi como se, de uma hora para outra, tudo tivesse voltado ao lugar. Não foi um final de novela onde o amor vence e o vilão some. A verdade é que sair é só o primeiro passo de uma caminhada longa, solitária e cheia de pedras. E eu tropecei em muitas delas, mas também aprendi a andar com mais firmeza, com o coração mais leve e a fé mais verdadeira. Nos primeiros meses a casa parecia maior do que nunca, um silêncio que doía. Sem as visitas, sem os estudos, sem os irmãos me ligando, parecia que o mundo tinha me deixado para trás. Eu andava de um cômodo ao outro arrastando os chinelos, tentando preencher o tempo com coisas que não me lembrassem do que eu tinha perdido. Mas tudo ali me lembrava. O quadro com o versículo na parede, o caderno com anotações das reuniões, até a roupa que eu usava no campo. Lembro que um dia, mexendo na gaveta, achei um broche de lapela da organização. Aquele símbolo dourado, pequeno, mas que pesava como chumbo na mão. Eu olhei para aquilo e senti uma mistura de tristeza e raiva. E pela primeira vez na vida deixei meu peito gritar. Isso nunca representou Deus. Isso me calou, me controlou, me afastou de mim mesma. E foi assim que eu comecei a me reconstruir. Fui lá fora. Plantei uma muda de alecrim no quintal. Depois uma de hortelã. Comecei a cuidar das minhas plantas como quem cuida da alma. Cada folhinha que nascia parecia dizer para mim: você está viva, você está renascendo. E era verdade. Mesmo com o coração ferido, eu estava me permitindo viver de novo. Voltei a ouvir as músicas que me emocionavam antes de entrar na organização. As que falavam de amor, de fé, de vida. Lembro da primeira vez que coloquei um disco da minha juventude no rádio. Eu chorei feito menina, porque era como reencontrar a mim mesma depois de tantos anos em silêncio. E aos poucos fui conhecendo pessoas novas, pessoas de fé, mais livres, que não usavam a Bíblia para julgar, que falavam de Deus com leveza, com brilho no olhar, sem medo. Foi estranho no começo. Parecia que eu estava traindo alguma coisa só por me sentir bem, mas eu entendi que não era traição, era libertação. Uma dessas pessoas foi Dona Teresa, uma vizinha que eu evitava antes porque ela era do mundo. Quando eu ainda era da organização, me ensinaram que ela era um perigo espiritual. Mas Dona Teresa foi a primeira a bater no meu portão quando percebeu que eu estava sumida. Trouxe um bolo de milho e um abraço apertado. Sem perguntar nada, sem julgar, só trouxe presença. E naquele dia, eu percebi que às vezes quem está mais perto de Deus é quem menos fala dele. A vida começou a ganhar cor de novo. Pequenas coisas passaram a ter um significado enorme. Sentar no banco da praça e sentir o sol no rosto. Tomar café com uma vizinha sem medo de estar misturando-se com o mundo. Acordar e não precisar provar nada para ninguém. Orar com as minhas palavras sem roteiro, sem cobrança. Só eu e Deus, num papo sincero, como se ele estivesse sentado do meu lado tomando café comigo. Eu também comecei a escrever. Peguei um caderno antigo e comecei a anotar tudo o que sentia. Minhas memórias, minhas dores, meus questionamentos. E foi aí que nasceu a ideia de contar minha história. Não para me vingar, mas para alcançar outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo, porque eu sei como é se sentir perdida, sozinha, achando que não tem mais para onde ir. Descobri que tem muita gente lá fora vivendo com medo, com culpa, carregando uma fé que pesa mais do que liberta. Gente boa, sincera, que só quer amar a Deus, mas que foi ensinada a viver com os olhos baixos, os ouvidos fechados e a alma acorrentada. E é por essas pessoas que eu decidi falar, porque se alguém tivesse me contado antes,
talvez eu não tivesse sofrido tanto. E aqui vai uma coisa importante que aprendi. Sair de um sistema religioso opressor não é perder a fé, é limpar a fé. É separar Deus das vozes humanas que tentam falar em nome dele. É entender que a espiritualidade verdadeira é leve, que o amor não exige sacrifícios absurdos, que a graça não tem medo de perguntas, que o Deus verdadeiro não mora em paredes. Ele mora no coração de quem ama sem interesse. Hoje eu durmo em paz, com cicatrizes sim, mas sem medo. Os olhos que antes viviam cheios de lágrimas, agora se enchem de esperança. O peito que antes doía de culpa, hoje respira liberdade. E a boca que ficou calada por tantos anos, hoje fala. Fala com firmeza, com doçura, com verdade. Porque eu sei que tem alguém aí, do outro lado, ouvindo essa história e sentindo um aperto no peito. Talvez porque se identificou. Talvez porque conheça alguém assim. Talvez porque esteja vivendo tudo isso em silêncio. E se for esse o seu caso, só quero te dizer, não tenha medo. Você não está só. E sim, existe vida depois do salão. Se eu pudesse sentar hoje diante de cada pessoa que ainda vive lá dentro, cada irmã como eu fui, cada jovem com o olhar cansado, cada pai que prega aos outros e mal consegue conversar com os próprios filhos, eu olharia bem nos olhos e diria, com toda a delicadeza que carrego depois de tudo o que vivi, você não está errado por sentir o que está sentindo. Você não é fraco por ter dúvidas. Você não é menos amado por pensar diferente. Eu diria que entendo o peso de viver num mundo onde tudo é medo, onde qualquer pensamento fora da linha vira um abismo, onde você aprende que amar a Deus é obedecer homens, onde o silêncio é regra e o amor tem condição, porque eu estive aí e sei que a dor maior não é o que nos dizem, mas o que nos fazem sentir. A solidão, o pânico de perder a família, o terror de acreditar que Deus pode te abandonar se você não seguir o script. Eu me lembro de tantas noites ajoelhada implorando para que Deus me ajudasse a entender. Não queria sair. Eu queria que aquilo fosse verdade. Queria que os que estavam acima de mim fossem justos, que o amor falado nos discursos existisse no olhar de quem mandava. Mas não existia. Existia controle, existia estrutura, existia medo. Amor era só palavra bonita. E talvez você esteja passando por esse mesmo processo agora. Talvez esteja aí sentado num banco da reunião, com o coração ausente. Talvez já tenha percebido que algo não encaixa, que tem coisa errada, mas não fala, porque aprendeu que pensar é pecado, que sair é morrer. E deixa eu te contar, isso é mentira. Pensar não é pecado, é liberdade. Questionar não é fraqueza, é coragem. Amar sem medo não é se desviar, é se aproximar de Deus de verdade. E sair não é morrer, é nascer de novo. E sim, vai doer, vai parecer que o chão sumiu, vai faltar abraço, vai ter silêncio, mas depois vai vir a paz. E essa paz, essa sim é de Deus. Ela não te obriga a nada. Ela te convida, ela não te ameaça, ela te acolhe, ela não te mede por regras, ela te abraça na tua essência, com teus erros, tuas falhas, tuas cicatrizes, e nessa paz você respira de novo. Se você que me ouve agora ainda está dentro e sente que algo aí dentro de você está começando a despertar, saiba, isso não é o diabo te tentando, é a vida te chamando, é Deus dizendo, vem. Vem ver quem eu sou de verdade, sem muros, sem medo, sem donos. Não tenha medo de procurar a verdade, porque quem ama a verdade não precisa de controle. E Deus é verdade. Se pudesse, eu abraçaria você, sentaríamos juntas, sem pressa, sem julgamento. Eu te ouviria, te daria minha mão enrugada, marcada pela idade e pelas decisões. E te diria, você tem direito à liberdade. Você tem direito ao amor sem condições. Você tem direito à sua consciência. E você merece uma fé leve, uma fé viva, uma fé de verdade. Eu não estou aqui para dizer que tudo lá dentro é ruim. Tem gente boa, gente sincera, gente que acredita de coração. Mas gente boa também se perde dentro de sistemas duros. Gente boa também é usada para manter a máquina girando. E é por isso que minha voz se levanta.
para mostrar que você pode continuar sendo essa pessoa boa, do lado de fora. Você não precisa de uma torre para falar com Deus. Você não precisa de uma organização para ser amado. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus não está na vigilância dos anciãos. Ele está na tua lágrima silenciosa, na tua oração honesta, no teu desejo profundo de viver com sentido. E se você ainda não pode sair, tudo bem, cada um tem seu tempo. Mas permita-se pensar, permita-se sentir, permita-se perguntar. E quando for o momento, saiba, do lado de cá tem vida, tem reconstrução, tem abraço, tem verdade. Eu sou prova disso. Eu, Dona Nair, com minha vida simples, meus cabelos brancos e minhas rugas que contam mais histórias do que palavras. Digo a você, eu encontrei Deus fora daquilo que diziam ser dele, e ele nunca me deixou. Então, se você precisa ouvir isso de novo, aqui vai. Você não está sozinho, você não está errando, você está despertando. E Deus continua aí, dentro de você, esperando que você escolha a verdade, mesmo que ela custe tudo, porque no fim, ela te dá tudo de volta, em dobro, em paz, em amor, em liberdade, fé de verdade. É como costurar um vestido novo com retalhos antigos. Leva tempo, dá trabalho, tem que desmanchar algumas partes, costurar de novo com paciência. E acima de tudo, precisa de coragem para aceitar que aquele tecido não vai ser igual ao antigo, mas ainda assim vai cobrir sua alma com algo que é só seu. E foi assim que eu reconstruí a minha fé, com linha, agulha, silêncio e muitas lágrimas escondidas atrás do fogão. Quando deixei o salão, parecia que tudo que eu sabia sobre Deus tinha desmoronado junto com as paredes daquele lugar. Eu não sabia mais como orar. As palavras pareciam não fazer mais sentido. Aquelas orações decoradas, cheias de Jeová, 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 repetido tantas vezes que parecia mais uma senha do que um chamado, agora me soavam vazias. No início foi estranho. Me sentia falando sozinha. Eu ficava sentada na cadeira de balanço, olhando o céu, tentando conversar com Deus como se fosse alguém comum. E foi aí que percebi. Deus era alguém comum. Não no sentido de pequeno, mas no sentido de próximo. Ele estava ali, no cheiro do café que fervia na cozinha, na luz que batia pela janela, no canto dos passarinhos de manhã. Ele não gritava, não cobrava, ele sussurrava. E esse sussurro foi me moldando de novo. Comecei a reler os evangelhos, dessa vez, sem as revistas para me dizer o que significava cada linha. Só eu, o texto e meu coração. E foi como se eu conhecesse Jesus de novo. Mas agora, de verdade, sem a lente da doutrina, sem medo de questionar, eu enxerguei um homem que andava com os desprezados, que perdoava antes mesmo do outro pedir, que curava no sábado, mesmo quando diziam que não podia. Um Jesus rebelde, amoroso, corajoso, um Jesus livre. E foi esse Jesus que eu passei a seguir. Comecei a perceber que minha fé não precisava mais de rótulo. Eu não precisava de uma religião para me dizer quem eu era. Eu era filha. Filha de um Deus que não abandona, de um Deus que chora com os que choram, que não mede a fé pelas aparências, mas pelas ações do dia a dia. E minha fé, finalmente, começou a se parecer com isso. Passei a viver com mais compaixão, não porque alguém me disse que eu deveria, mas porque agora, com a alma mais limpa, eu senti as dores dos outros com mais clareza. Me tornei mais paciente, mais grata, mais livre. E foi essa liberdade que trouxe de volta a doçura da minha fé. Eu me permiti participar de uma ceia com outras pessoas que saíram também, cada um com sua história, sua dor, seu recomeço. Sentamos juntos, oramos juntos, choramos juntos. E foi ali que eu entendi. O Espírito de Deus nunca esteve preso a quatro paredes. Ele sempre esteve onde há comunhão verdadeira, onde há sinceridade, onde há cura. Um dia, uma vizinha me chamou para um culto simples, numa casa pequenininha. Nada de palco, nada de holofote, só cadeiras no chão batido, uma Bíblia na mão e gente com o coração aberto. Eu fui. Me sentei quietinha no fundo. E quando começaram a cantar, não era música com letra complexa. Era simples, mas era viva. A letra dizia:
Deus conhece o teu nome, Deus vê o teu choro, Deus anda contigo no vale. Eu chorei. Chorei como se cada palavra fosse uma resposta guardada há anos. Porque sim, ele conhecia meu nome. Ele via meu choro. Ele andou comigo nos vales que eu achei que ia morrer. E naquela noite, naquele culto humilde, sem título de religião, eu senti a presença de Deus como nunca antes. Minha fé se tornou mais silenciosa, mais íntima. Não grito mais para mostrar que acredito. Não carrego rótulos. Eu só vivo. Faço o bem onde posso. Escuto quem precisa. Respeito quem pensa diferente. E oro. Oro do meu jeito, sem frases decoradas. Às vezes só com um suspiro. Às vezes com um choro. Mas sempre com verdade. Hoje, quando alguém me pergunta: em que religião a senhora está agora? Eu sorrio e digo: eu tô na fé que não exclui. Na fé que abraça. Na fé que não exige sacrifícios sem sentido, nem separa mãe de filho. Tô na fé do Jesus que caminha descalço, que chora com o que sofre, que senta com os rejeitados. Tô na fé que não tem dono. Só tem amor. E essa fé, ninguém mais me tira. Ela não depende de organização. Não precisa de cartão de publicador. Não me cobra horas de serviço. Ela só pede uma coisa: seja de verdade. E é isso que eu sou hoje. De verdade. Essa parte eu demorei anos para conseguir escrever, porque toda vez que tentava, meu coração ficava apertado, como se alguém segurasse ele com as mãos frias da saudade, da culpa, da esperança. Mas agora eu entendo que tem coisas que a gente precisa dizer, mesmo que doam, mesmo que ninguém responda, porque às vezes o que cura a gente é justamente a coragem de abrir a ferida com palavras que nunca foram ditas em voz alta. Essa é uma carta. Uma carta para você, mãe que está aí dentro, e se pergunta todos os dias se está fazendo essa coisa certa ao virar o rosto para o próprio filho só porque ele saiu. Para você, pai que ama a filha, mas repete com voz embargada que Jeová desaprova quando ela tenta se aproximar. Para você, avó como eu, que guarda a foto do neto na carteira e esconde para não sofrer. E também é uma carta para você, filho ou filha, que foi cortado como um galho seco, mesmo tendo raiz, mesmo ainda querendo amar, que bateu na porta da casa da sua mãe no dia do aniversário dela e ouviu só o silêncio como resposta, que ora sozinho, num quarto pequeno, tentando entender o que fez de tão errado para ser esquecido por quem dizia te amar, na verdade. Eu escrevo porque vivi tudo isso. Escrevo porque já chorei no Dia das Mães segurando o telefone, sem coragem de ligar. Já preparei um bolo de aniversário e comi sozinha, olhando para o nada. Já tive sonhos onde meus filhos me abraçavam e acordei com a cara molhada de tanto chorar. Escrevo porque sei o que é se sentir banido, cancelado, esquecido por quem a gente mais ama. E tudo em nome de Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus não mandou ninguém parar de amar. Nenhum versículo, nenhuma escritura, nenhuma doutrina pode justificar a ausência de amor. A Bíblia que me ensinaram a ler dizia que Jesus acolheu a adúltera, que tocou no leproso, que comeu com publicanos, que curou no sábado, que foi contra o sistema em nome da compaixão. Então eu pergunto, que amor é esse que corta? Que Deus é esse que manda excluir um filho por causa de uma escolha? Que fé é essa que exige que a gente esmague o coração para provar que é fiel? Eu não quero mais calar essa pergunta. Eu, dona Nair, uma avó que viveu 40 anos presa a uma religião que parecia ter todas as respostas, hoje digo com toda certeza: o amor verdadeiro não expulsa. O amor verdadeiro espera. O amor verdadeiro estende a mão, mesmo quando dói. E você, mãe que virou o rosto, um dia vai perceber que a saudade dói mais do que o orgulho, que nenhuma organização vale a dor de não ver seu filho crescer, casar, chorar, vencer, que não adianta ganhar a aprovação dos homens e perder o direito de chamar seu neto pelo nome. Você, pai, que hoje repete as palavras dos anciãos como se fossem suas, talvez esteja tentando proteger sua casa, mas está deixando ela vazia por dentro. Seus filhos não são hereges, eles só querem viver, perguntar, pensar, amar. E ainda te amam, mesmo com o silêncio que você veste. E para você, filho ou filha,
que está lendo isso com os olhos marejados, saiba, você não é culpado, você não é um erro, você não é indigno, você é apenas alguém que teve coragem de pensar, de buscar, de seguir a voz que chamava dentro de você. E isso é nobre. Você ainda é amado. Mesmo que a voz da sua mãe tenha silenciado, mesmo que o abraço do seu pai tenha sumido, mesmo que a família tenha te deixado à margem, você ainda é digno de amor. E Deus não precisa de crachá, de cartão de membro, nem de reunião marcada. Ele está aí com você, no seu fôlego, na sua dor, no seu recomeço. E se um dia eles voltarem, se baterem à sua porta, se escreverem uma carta, mesmo que curta, se derem um sinal, receba com o coração aberto. Porque o que a organização ensinou não foi culpa deles. Foi um sistema, um molde, uma prisão onde o amor é condicionado. Mas aqui fora, a gente aprende a amar de novo. Sem medo, sem regra, sem troca. Se essa carta te tocou, guarde ela como um lembrete. Você merece ser amado sem condição. Você merece construir sua fé com liberdade. Você merece viver com verdade. E se quiser, você pode me chamar de vó também, porque aqui, fora do salão, ainda existe família. Liberdade. Essa palavra que por tanto tempo me soava perigosa, pecaminosa, como se ela fosse sinônimo de rebeldia, de desvio, de perdição. Dentro da organização, diziam que ser livre era andar nas trevas, que questionar era cair, que viver do lado de fora era estar no mundo de Satanás. E eu acreditei nisso por décadas. Caminhei com a cabeça baixa, obedeci sem pensar, silenciei minha alma por medo de estar errada. Mas sabe o que eu descobri quando finalmente abri a porta e respirei o ar aqui fora? Que a liberdade tem cheiro de casa limpa depois de uma tempestade. E que ela tem o rosto de Deus sorrindo. No início é estranho. Você anda sem saber para onde vai. Não tem mais os horários das reuniões, nem o círculo de amizades fechadas, nem os textos prontos para cada situação. Você precisa reaprender tudo, até respirar, até comer, até rir sem culpa. E é aí que a verdadeira reconstrução começa. Eu, Dona Nair, precisei reaprender a viver. E isso foi a maior bênção da minha vida. Lembro do primeiro domingo em que acordei sem precisar me arrumar para ir ao salão. Sentei na varanda com meu café preto na mão e um pedacinho de bolo de fubá e simplesmente fiquei ali, ouvindo os passarinhos, o sol tocando minha pele com delicadeza, as folhas balançando, e eu chorei. Chorei porque me dei conta de que nunca tinha vivido aquele momento antes. Nunca tinha me permitido simplesmente estar. Sempre estava correndo, sempre tentando ser aprovada, sempre tentando merecer. E ali, naquele silêncio cheio de vida, eu entendi que não precisava mais provar nada para ninguém. Ser livre é não precisar de plateia, é não temer mais a opinião dos outros, é se perdoar por ter acreditado em tudo aquilo e, ao mesmo tempo, se abraçar por ter tido coragem de sair. Ser livre é entender que a fé não morreu, ela só mudou de forma. Saiu da caixa, quebrou os muros e agora caminha comigo no jardim, no mercado, na minha cozinha, nos abraços sinceros que recebo e dou. A liberdade me permitiu conhecer pessoas que antes eu chamava de do mundo e descobrir que elas amam mais, vivem mais e carregam mais bondade no coração do que muitos que eu admirava dentro da organização. Aprendi a ouvir com empatia, a não classificar ninguém como salvo ou perdido, a enxergar as dores do outro sem achar que são consequência da desobediência. E o mais bonito de tudo é que eu finalmente reencontrei minha própria voz, aquela voz que calaram desde que eu era moça, quando me disseram que eu não podia pensar demais, que não podia fazer perguntas, que tinha que me submeter, aceitar, obedecer. Hoje, essa voz fala com força, fala com doçura, fala com verdade. E não tem mais medo de ser silenciada. Sim, ainda sinto falta da minha família, dos meus netos, dos jantares em que ríamos juntos antes da religião nos dividir. Mas sabe o que mudou? Antes, essa dor era prisão. Hoje, é saudade. Uma saudade que eu abraço com carinho, sabendo que fiz a escolha certa.
porque amar também é aceitar perder para não perder a si mesma. Hoje minha fé é livre como uma criança correndo no quintal. Não tem cerca, não tem vigilância, não tem medo, tem entrega, tem leveza, tem amor. Eu rezo do meu jeito, eu vivo com intenção. Eu erro, peço desculpas e sigo em frente. Eu não me acho melhor do que ninguém e não aceito mais que alguém me diga quem Deus ama ou não ama, porque Deus me ensinou algo lindo. Quem vive no amor já está nele. Eu espero que, se você chegou até aqui, leve com você essa certeza. Você pode recomeçar. Você pode mudar de rota. Você pode amar e ser amado do lado de fora. Você pode reconstruir tudo, até a fé. Você pode ser feliz, de verdade. E se um dia a solidão bater, lembra de mim, Dona Nair, essa vovó que já foi julgada, cortada, esquecida, mas que hoje vive com o coração em paz e a alma cheia de gratidão. Porque no fim de tudo, a liberdade é o lar mais bonito que já habitei. Obrigado por caminhar comigo até aqui. E se você quiser continuar ouvindo histórias como essa, você já sabe onde me encontrar. Na varanda, com o café quentinho e o coração sempre aberto